Mas nesta manhã, eu gostaria de dar apenas contar uma experiência pequena que aconteceu comigo sobre o fascínio da novidade. Como é que a novidade pode fascinar uma pessoa a ponto dela ignorar os princípios que tem aprendido com seus pais, tem aprendido com a igreja, enfim, a novidade realmente deturpa os ensinamentos que Deus tem nos ensinado. Há uns 3 ou 4 meses atrás, eu estava chegando em casa e quando eu fui apertar o interfone, eu observei no meio do asfalto, em frente da rua, no portão da minha garagem, um lindo BMTV. Mas lindo. Eu fiquei fascinado com aquele pássaro. Mas que coisa linda! E ele comia um chips. E beliscava, eu então me agachei mesmo, e fiquei curtindo o bebê. Pena que eu não tivesse ali com o celular para fazer um videozinho e guardar, porque foi algo realmente impactante. E o BTV estava nessa posição, eu estava assim, de costas, olhando para lá, e eu estava aqui, distante mais ou menos uns 2,5 metros dele. Eu me aproximei mais um pouco só para ver a beleza do BTV. E fiquei olhando o BTV, beliscando o chip, mas aquilo para ele devia ser algo assim, simplesmente fantástico. Ele estava encantado com aquele chip. E quando eu, na visão aqui, olhando para o BTV, eu percebi uma caminhonete vindo em direção ao local onde o BTV estava. Uma caminhonete dessas, cabine dupla, rodas largas. Vem a caminhonete, eu nem me preocupei com a caminhonete, meu negócio era o BTV. E a caminhonete vem vindo, eu estou olhando para o BTV beliscava, e quanto mais beliscava, mais ele encostava, e a caminhonete está chegando. E quando a caminhonete chegou mais ou menos numa distância de uns 100 metros, eu já, óbvio que isso foi muito rápido, né? Eu comecei a me preocupar com o BTV. Eu falei, espanto o BTV, eu não espanto, mas não espanto, porque eu sei que os pássaros têm aquela própria, Deus deu essa capacidade para os pássaros, né? Eles têm esse poder de se defender. Quando você se aproxima de um pássaro, ele voa rapidamente. Pois a caminhonete veio, e o BTV está beliscando o chifre. E quando eu fiquei assim, quase que paralisado, a caminhonete amassou. Gente, eu quase liguei para o 190 para se tivesse onde é que estava arrancando, cara, prega esse cara dessa caminhonete para o assassino. Olha o poder, o fascínio da novidade. O BTV ficou tão encantado com o Chico. Ele abandonou todos os princípios dele, toda a defesa que ele tinha. Olha que uma caminhonete dessa faz barulho, muito barulho. Eu pensei que ele fosse voar. Se eu soubesse que ele não fosse voar, eu falava, voa, BTV, quer fora daí. Mas até eu fiquei surpreso de ver uma cena daquela. Então, irmãos, nós estamos vivendo num mundo que aparentemente parece ter novidades, mas as novidades desse mundo passam, são passageiras, não nos trazem edificação. A palavra de Deus fala que o Evangelho, o que significa o Evangelho? Qual o significado da palavra Evangelho? Quer dizer o quê? Boas novas. As novidades estão em Deus,
que nos criou, que nos chamou para a sua comunhão. E a palavra de Deus fala para nós andarmos em novidades de vida. É Deus que tem novidades. E a novidade de Deus, ela não nos fascina. Ela trabalha com equilíbrio e nos leva para pastos verdejantes. Aleluia! Amém, irmãos? Por isso, nesta manhã, Deus me deu a incumbência, quando os irmãos estavam separando as mensagens e cada irmão deveria compartilhar, a mim coube a responsabilidade de falar sobre o poder da oração e do jejum. O poder da oração e do jejum. E através, irmãos, da oração e do jejum, é que nós vamos experimentar as novidades do Deus Altíssimo. São muitas. Aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Lá e aqui. O que tem me segurado no Evangelho são exatamente essas novidades que durante minha trajetória de vida cristã, Deus tem me segurado com experiências simplesmente maravilhosas. O diabo vem, mas Deus reverte a situação. E o diabo nós temos a certeza absoluta, em nome de Jesus, que ele já está vencido. Glória a Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. É fascinante, irmãos, nós lermos o Velho Testamento e observarmos que Israel, cercada de muitos inimigos, terríveis inimigos, que todas as vezes que Israel ia para um campo de batalha, Deus falava para Israel: orem e jejum. Israel orava e jejuava, e a vitória vinha. Todas as vezes que Israel não orava e jejuava, Israel era derrotado. Irmãos, nós temos que observar esse detalhe. A Bíblia é um livro sobrenatural. Se você tirar a sobrenaturalidade das Escrituras, a Bíblia vai ser um livro comum, como outro qualquer. Você não pode passar por esses textos ignorando o poder de Deus. Israel foi uma nação vitoriosa, porque Israel orava e Israel jejuava. Glória a Deus. Os inimigos de Israel eram terríveis. Israel não tinha um grande exército. Os exércitos dos seus inimigos eram bem maiores do que o exército de Israel. Mas os inimigos de Israel não tinham medo de Israel. Os inimigos de Israel tinham medo do Deus de Israel. Irmãos, as pessoas que convivem conosco têm que temer o Deus que nós tememos. Nós temos que fazer diferença na nossa vivência diária. Mas essa vivência diária, ela só virá se você tiver praticar a disciplina da oração e do jejum. Eu não sou muito familiarizado com o jejum. Em algumas circunstâncias da minha vida eu tenho jejuado. Mas quando eu comecei a ler, comecei a colocar diante de Deus oração e jejum, eu falei: meu Deus, em nome de Jesus, o Senhor vai trazer de volta
aquilo que o diabo tomou. Glória a Deus. O que Deus deu, o diabo não pode tomar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu comecei a observar como que o jejum e a oração trabalham no nosso caráter. Eu passei desde ontem para cá jejuando. Falei, ô Senhor, eu não chego perto daquela cozinha. Que cozinha? Lá nos Estados Unidos eu sentia falta dessa cozinha. Cozinha maravilhosa, de comida. O irmão falou para mim, Derão, você não veio morar nos Estados Unidos? Quase que eu falei para ele, não posso. Cozinha do Retiro não deixa. Então, irmãos, nós temos tratado a oração como se a oração fosse um remédio. Quando é que você toma remédio? Você está doente. Quando é que nós oramos? Estamos com um filho com problema. Estamos com alguém no CTI. Algum irmão sofreu um acidente. Todo mundo cai em oração. Passou esse tempo. Esquece a oração. Então, irmãos, o que nós temos aprendido é que nós devemos orar para usar Deus. Mas o propósito da oração e do jejum não é nós usarmos Deus, mas sim ser usado por Ele. Porque a sua oração, o seu jejum não vai mudar Deus, mas a sua oração e o seu jejum vai mudar você. E você vai entender os desígnios de Deus para a sua vida. Eu tenho aprendido muito nisso. Minha esposa tem ficado até um pouco assim, mais entusiasmada comigo. Hoje eu sou um homem de lavar louça. Lava louça muito bem. Melhor que muitos de vocês por aí. Irmãos, normalmente Letícia levanta primeiro do que eu. Ela vai trabalhar, eu não trabalho mais. Graças a Deus, obrigado. Eu nem comecei a trabalhar desde os meus 13 anos de idade. Agora com 42 anos tem que descansar, né? Então, meus irmãos, depois que eu levanto, eu organizo o quadro, agosto, minha esposa. Do jeito que ela é exigente, não é fácil para agradá-la. É o poder de Deus trabalhando no meu caráter. Detalhes. Deus não trabalha com você assim, vapt-vupt, não. Ele trabalha como o oleiro trabalha com o barro. Eu tenho feito uma oração a Deus. Falei, Senhor, eu já cheguei aos meus. Então tu sabes quantos anos ainda me resta. Eu não sei quantos anos eu ainda vou viver. Posso viver mais 100 anos, posso viver mais 10 anos. Mas esses anos que eu ainda tenho para viver assim, pertencem a Ti.
Eu não preciso de conquistar mais nada nesta terra. O que eu quero, Senhor, é ser conquistado por Ti. Aleluia. Eu não tenho mais prazer nas coisas de ficar juntando riqueza. Até agora eu não fui rico e eu não vou ser rico mesmo. Porque Deus sabe que eu não posso ser rico. Se eu for rico, eu vou fazer besteira. Então, se Deus me deixou do jeito que eu estou, é porque é para ficar assim. E eu louvo a Deus por isso. Amém, irmãos? Então, nós devemos deixar de usar a oração como remédio, mas usarmos a oração para termos relacionamento com Deus. Porque fiel é Deus, pelo qual foste chamado para a sua comunhão. Deus nos chamou para termos comunhão com Ele. Deus quer que sejamos colaboradores dEle. Irmãos, Deus tem N maneiras para falar conosco. Deus pode falar conosco através de profecia, visão, sonhos, acidentes, enfermidades. Deus pode falar conosco do jeito que Ele quiser. Mas nós só temos uma maneira de falar com Deus. Uma só. É através da oração. É através do jejum. Não adianta você reunir todos os seus conhecimentos acadêmicos e preparar uma mensagem. Se você não tiver a unção de Deus, se você não tiver a inspiração do Espírito Santo, essa palavra não vai penetrar nos corações duros. Só o Espírito Santo pode prescrutar o fundo profundo dos nossos corações. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. O irmão, quando orou, ele orou e disse: olha a bondade de Deus. Antes de me converter ao Evangelho, eu tinha uma turma de amigos da infância, adolescência, amigos que saíram da cidade do interior para vir para a Vitória fazer o vestibular. Nós éramos um só. Se um fizesse uma besteira, todo mundo fazia. Se um fizesse alguma, todos faziam. Eu já estava cansado daquela turma. Falei, meu Deus, como que eu vou sair desse pessoal? Era difícil sair. A nossa amizade era muito próxima. Mas eu estava à procura de Deus. Quer dizer, Deus estava à procura de mim. Deus estava me chamando. Eu não estava entendendo bem, mas eu não sabia o que era isso. Mas Deus estava me chamando. E um dia eu fiz uma oração a Deus. Eu falei, Deus, eu quero uma namorada. Para eu sair dessa turma de amigos. Só com uma namorada. Para dar uma desculpa. Final de semana eu não vou. Por quê? Eu vou para casa dela. Mas, mas, tem jeito. Namorada é namorada. Eles tinham que aceitar a minha desculpa. Pois bem, foi no dia 15 de novembro de 1976. Eu numa fila, tomando conta para ver se o meu candidato, o outro candidato não tirava os santinhos do meu candidato. Santinhos, aquela propaganda, aquele propaganda que tem o... Tinha isso, entendeu? Hoje parece que não tem mais, não sei. Hoje tem diabinho. Mas, irmãos, foi ali que eu vi. E quando eu botei o olho nela, a primeira impressão que eu tive: esta será a sua esposa. Gente, mas Deus é bom demais. Olha o que ele arrumou para mim. Aí eu fui no Letia, aonde o Letia estava, eu estava atrás. Ela ainda estava se programando para me aceitar, mas eu já tinha aceitado. Você vai ser minha. Gente, tenho certeza absoluta.
Então eu quero falar para você, jovem tem muito desse negócio de paixão. Mas a minha paixão foi uma paixão divina. Você às vezes está gostando de um jovem ou de uma jovem. Você já jejuou por isso? Você já orou por isso? Você já perguntou para Deus, esse é o cara? Esse é o cara que vai viver comigo? Se não for, Senhor, tira isso do meu coração. Porque muitas vezes Deus tem preparado uma jovem ou um jovem para você, e você está perdendo tempo, porque você se fixou. Claro? E Deus tem algo bem melhor para você, bem melhor no sentido de você, né? Que a outra seja melhor do que o que você está vendo. Para você vai ser assim. Você é a mulher dos seus sonhos. E hoje eu sou casado, 34 anos. E eu repito sempre isso. Eu vou bater sempre nessa tecla. E se eu voltasse à minha juventude, eu conheci muitas mulheres. Trabalhei na Caixa Econômica há 33 anos, me relacionei com muitas mulheres, em termos de contatos de trabalho, no dia a dia, enfim, por aí. Mas a mulher que continua me encantando é a minha esposa. Glória a Deus, aleluia. Que eu coloquei diante de Deus, irmãos, a minha ignorância espiritual, eu coloquei diante de Deus, Senhor, eu quero uma namorada, e Deus me deu. E é a minha namorada até hoje. Aleluia. Glória a Deus. Rosana antes sugeriu, deixa eu entender aqui com vocês. Ele sai fora, nós estamos de lua de mel. Onde pode chuva para dormir? Não? Ninguém quer volta de Júlio, está dizendo o Júlio. Tadinho de volta de Júlio. Olha, Júlio, vem cá, faz uma oração com você. Eita. Mas irmãos, observe esse detalhe. Esse detalhe é muito significativo para nós. Quando você observa que Israel não venceu uma batalha, uma sequer. Quem venceu as batalhas de Israel foi Deus. E o Senhor quer vencer as nossas batalhas através da oração e do jejum. O amigo do meu genro lá nos Estados Unidos, na cidade de West Saldanos, você não vem morar nos Estados Unidos? Ou você não quer morar nos Estados Unidos? Eu sou bobo, quero. E qual o problema? Irmão, eu posso vir até morar aqui, mas com permissão do meu Deus. Se Deus disser, vá para a América, eu vou para a América. Mas eu tenho dito para ele, Senhor, não fala não, hein? Eu quero ficar por aqui. Nós vamos ter que brigar para Jacó. Porque, irmãos, quero você na Curitiba. Curitiba, consolação. E salva. Gilmar, essa é para você. Esse pessoal hoje está muito cômico, né? Mas irmão, das antigas. Mas irmãos, tem um trecho aqui que eu quero ler para os irmãos a respeito do rei Josafá. O povo começou a jejuar e a orar pedindo proteção.
apareceu um profeta e lhes disse que a batalha não era deles, mas do Senhor. E disse: dai ouvido, todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Segundo Crônicas 20:15. Jejuar e orar vai mostrar-lhe o que fazer em situações como aquela. Às vezes, há uma resposta-chave de Deus que é preciso conhecer. Como seria possível Josafá lutar contra os edomitas, os amonitas e os moabitas, que eram tantos? Deus disse a ele: não lute, a batalha não é sua, é minha, e você não precisa lutar. Irmãos, observe agora a estratégia de Deus diante de 3 grandes inimigos de Israel. Deus entregou àquele povo o mais extraordinário plano do que já ouvi falar. Eu nunca ouvi falar num plano desse. Olha o que Deus deu para Israel: não carregar arma alguma. Misericórdia. Como é que você vai para uma guerra, lutar contra 3 povos, de exércitos muito mais poderosos do que o seu, e não levar arma nenhuma? Olha a sobrenaturalidade do Evangelho aqui. Amém, irmãos? Amém. Amém, irmãos? Amém. Não carregar arma alguma, levar os cantores. É como se nós pegássemos o coral de Belém. Coitado do coral de Belém, acho que ia correr todo mundo na hora, mas a gente ia se escabotar. Bota o coral de Belém aí na frente do exército de Israel e começa a cantar. Imagina, Gilmar, que vai dar as pernas do TP. Não carrega arma alguma, levar os cantores e o povo a marchar louvando o Senhor durante o caminho. E assim foi feito. Marcharam e louvaram o Senhor a caminho da batalha. O inimigo ficou confuso e todos começaram a matar-se uns aos outros. Quando os israelitas chegaram, estavam todos mortos. A única coisa que tiveram que fazer foi colher os despojos. E nisto gastaram 3 dias. Realizaram então um grande culto de louvor ao Senhor. Aleluia, irmãos! Aleluia, irmãos! Às vezes nós estamos passando por um problema, e o problema nós sempre vamos passar. Você sai de um problema e entra em outro. Mas a gente tem a mania de, quando está com um problema, chamar um amigo íntimo e confidenciar o problema. Esse é o grande erro que nós cometemos. E Deus não gosta disso. Deus quer prioridade. Glória a Deus, aleluia. A tendência da gente é estar com um problema, chama um amigo íntimo e diz: olha, a minha casa está assim, as minhas finanças estão assim, os meus problemas estão assim, mas você não quer que ninguém saiba. Por quê? Você está falando para um amigo íntimo, mas acontece que aquele amigo íntimo tem outro amigo íntimo, e ele vai falar para o amigo íntimo dele, e o amigo íntimo dele vai falar para o outro amigo íntimo, e aí amigo íntimo, e daqui a pouco todo o arraial está sabendo das suas intimidades. Está entrando no seu coração. Irmão, seja o problema qual for que você estiver vivendo, nem seu esposo, nem sua esposa. Se
estiver passando por uma preocupação, seja ela qual for, a prioridade é o Senhor, através da oração, através do jejum. Que Deus vai direcionar você para escolher o conselheiro certo. E aquele conselheiro vai ser fiel àquilo que você compartilha. Que você está compartilhando, orientado pelo Espírito Santo. Você quer ver os seus problemas andando por aí? Chama o seu amigo íntimo e fala para ele. Você vai ver o que é amigo íntimo. Eu convivo com o Dorival, nosso amado mestre, bom, o Eli, o homem da palavra, o Rogério, nosso advogado, ele gosta do presbitério, gente boa. Eu compartilho com eles algumas coisas das minhas necessidades, mas do meu interior, do meu coração, aquilo que é meu, só o Senhor sabe. E se ele me disser, chame o presbitério, compartilhe com ele, eu vou chamar o presbitério e vou compartilhar. Mas vou compartilhar orientado pelo Espírito. E se eles deturparem o que eu falei, é a responsabilidade deles diante de Deus. Se eles transformarem a minha inquietação em fofoca, Deus vai cobrar deles. E o vento sul que está passando na minha casa pode muito bem passar na sua. Louvado seja o nome do Senhor. Tem um texto no Novo Testamento. Esse texto também me impressiona muito. Lucas 11. Lucas 11, 1. Disse que, e aconteceu que estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também ensinou João aos seus discípulos. Irmãos, quando nós estivermos lendo as Escrituras, eu hoje estou lendo muito os Evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas, João. Mateus, Marcos, Lucas, João. Eu tenho me familiarizado, eu tenho procurado entender os detalhes da vida de Jesus. E uma das coisas que eu observei na vida de Jesus era um homem que orava. Jesus não fazia nada sem oração. Imagina, Jesus, Filho de Deus, ele era incapaz de tomar uma decisão sem orar a Deus. E aquilo despertou curiosidade nos discípulos. O que esse cara vai fazer? De vez em quando ele sai e vai para um lugar. Eu tenho certeza absoluta que aquela turma dos apóstolos não ficaram lá esperando Jesus voltar. Todo mundo saía atrás dele, num cantinho, num lugar, atrás de uma moita, para ver o que Jesus está fazendo. E essa curiosidade foi tão grande que eles chegaram para Jesus e disseram: Senhor, ensina-nos. Olha, sabe por quê? Porque Jesus passava 3, 4 horas em oração. Mas quando ele chegava diante de um endemoniado, ele demorava 1, 2 minutos para expulsá-lo. Quando ele chegava diante de um leproso, ele colocava as mãos sobre o leproso e o leproso era curado. Jesus gastava 4 horas de oração, mas ele levava 1 minuto para curar um enfermo. E nós gastamos 1 minuto com oração e queremos curar
o inferno apenas do blá blá blá. Você está percebendo a diferença? Jesus, antes de escolher os apóstolos, ele passou uma noite em oração, para que ele não escolhesse homens carnais. E mesmo assim, ainda veio um. E nós somos, às vezes, irmãos, capazes de tomar decisões sérias na nossa vida, sem colocá-los diante de Deus em oração. Por isso que às vezes a sua vida está atrapalhada. Você não cresce espiritualmente. Porque a oração para você é uma coisa para ser resolvida em casos de emergência. Amém, irmãos? A oração é um estilo de vida. Ela deve fazer parte da nossa vida. Antes de sairmos de casa, nós devemos orar. Parece que é simples você fazer a sua trajetória do seu serviço, não é? Eu saio de casa, vou para o trabalho, é simples, é que eu faço todo dia. Para que orar? Para que um professor precisa de orar para ir para a escola dar uma aula? Precisa. Para que eu preciso de orar para ir para a faculdade? Precisa, uma coisa tão simples. Deixa eu ter um problema maior, aí eu busco o socorro de Deus. Mas Deus quer que nós oremos. Orai sem cessar, em tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E existe N maneiras de você orar. Você pode orar dirigindo um carro, mas com o olho aberto. Certamente, né? Você não vai confiar tanto assim na oração para fechar o olho. Você pode orar as N maneiras de orar. Nós podemos fazer as que oremos, que a oração faça parte da nossa vida. Amém? Aquela oração que você entra dentro do seu quarto, você coloca o joelho no chão, você chora, você clama, você recebe a visitação do Espírito Santo. Oh, glória a Deus! E você sai dali reforçado, você sai dali com sabedoria. Amém, irmãos? Irmãos, não existe oração errada. A oração errada é aquela que não é feita. Amém? Não existe oração. Você às vezes fica pensando, eu não vou orar porque eu não sei como que eu oro. Mas ore. Como é que você aprendeu a andar de bicicleta? Você subiu em cima da bicicleta e saiu andando? Nos Estados Unidos eu fui, os meus netos, nós fomos lá numa quadra de patins de gelo. Eu corri o risco de botar um patins para patinar no gelo. Por isso que agarrado na parede quando eu botava o pé no chão. O pessoal morria de mim, eu ria, eles riam de mim. E tinha um monte de gente ali aprendendo, ainda bem que tinha. Nunca mais! Quero botar aqui próximo aos pés. Vai requerer. Tanto o Senhor lá de 80 e poucos anos. Eu falei, eu não vou fazer. Nada. Irmãos, a oração é uma prática diária. Você começa orando e às vezes você não sabe orar como convém, mas o Espírito Santo vai te ensinar a orar como convém. Você tem que orar em tempo e fora de tempo. Às vezes os irmãos que têm
mais maturidade do que você, pode orientar você em algum tipo de oração que você está fazendo que não está devidamente correto. O irmão pode te exortar, e você for um sábio, você vai ouvir. Eu lembro que uma vez eu estava perto de um irmão e ele estava orando e ele disse: Deus, meu Pai! E Deus, meu Pai, começou a orar. Eu parei, Deus de meu Pai. Que negócio é esse? Orei junto com ele, mas estava só pensando em Deus do meu Pai. E quando terminou a oração, eu chamei o irmão à parte. Eu disse: irmão, vem cá. Por favor. Seu pai é crente? Não. Meu pai não é crente. Esse negócio de Deus, meu pai. Deve ser aprendeu isso. Ele parou, olhou para mim. Caiu na gargalhada. Rapaz, você sabe que eu nunca percebi isso. Eu ouvi isso aí pelas rádios. Deus, meu pai! Aí nós vimos as fanfarras. E ele parou de orar. Ele orou de uma maneira correta. Mas o importante é que ele não se inibiu com isso. Ele continuou orando. Amém, irmãos? Então, irmãos, orar e jejuar faz parte da nossa vida. Foi por isso que os discípulos pediram para Jesus: Senhor, ensina-nos a orar. Imagina, você está andando com Jesus, Jesus andando por cima das águas. Vocês 10 leprosos procuram por Jesus e Jesus cura os 10. Onde vem esse poder? Os discípulos começaram a ficar: de onde é que vem esse poder? Eles devem ter um tocado o outro. Deve ser naquele momento que Jesus se separa para orar. É ali que ele está recebendo esse poder. O Senhor nos ensina esse poder. Amém, irmãos? Amém. Irmãos, quando a gente começa a orar, quando a gente começa a jejuar, a nossa vida é revolucionada. Você crê nisso? Amém. Ontem, não só ontem, o irmão Odilon, o irmão Eli, o irmão do irmão Júnior, trouxe palavras edificantes para nós. Agora nós temos que colocar essas palavras diante de Deus em oração e jejum. Senhor, me ensina o valor do louvor, Senhor. Senhor, coloque louvor na minha boca, Senhor. Não existe na Bíblia nada mágico. Você vai ter que lutar com Deus em oração e jejum para você se apropriar da graça de Deus sobre a sua vida, para que haja manifestação do fruto do Espírito sobre a sua vida. Você tem que orar e jejuar. Você tem que pagar um preço. Ah, mas Jesus já pagou o preço. Já está tudo pago. Está tudo pago, sim. Mas para nós nos apropriarmos, nós precisamos de orar e jejuar. Então, meu querido irmão, querido irmão, eu tenho muitos problemas que eu estou lutando com Deus em oração. Em oração e jejum. Mas eu estou com a minha cabeça erguida, porque o meu Redentor vive. Não são os problemas que vão abaixar a minha cabeça, porque eu sei em quem eu tenho crido e que é poderoso para guardá-lo no meu depósito até aquele dia. Deus quer ouvir a sua oração. Para que esse negócio de estar com problema, irmão, olha por mim. Fala para ele: você já orou por você? Eu vou orar por você. Mas você já orou por você? Não tem problema nenhum você pedir oração ou orar. É bíblico. Devemos orar uns pelos outros.
Mas a primeira oração tem que ser a sua. Deus quer ouvir a sua voz. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Que nós falemos sobre oração e jejum. Nós, do presbitério, possamos, quando os irmãos do conselho, tirarmos pelo menos uma mensagem do mês para falarmos sobre esse tema. Porque esse tema vai avivar a igreja. Glória a Deus, aleluia. Eu tenho certeza absoluta disso em nome de Jesus. Amém. O Senhor vai restituir aquilo que o diabo tem tentado roubar das nossas vidas. Mas o Senhor restituirá através da oração e do jejum. Não adianta ficar reclamando. Não adianta gritar por aí que você está com problema. Grite para o Senhor. Feche a porta do seu quarto e grita: Senhor, eu estou passando por esse problema. Senhor, eu não aguento. O Espírito Santo vai te dar um bálsamo, um refrigério, para você passar por lutas, por desafios, por problemas. Orai e vigiai para que não entreis em tentação. Este é o segredo de Deus. Tentação vem todo dia, toda hora. Mas se nós estivermos em espírito de oração, a tentação vem, mas vai. Ela não fica. Porque ela sabe que entre mim e ele tem alguém. Tem uma barreira. Nosso navio está estacionado em um porto seguro. E esse porto seguro é Jesus. Como que as nossas reuniões seriam diferentes? Se você, no lugar de sair, deixar de estar vendo um jogo de futebol para ir para uma reunião geral. Se você saísse do seu quarto, orando, jejuando pelo pregador da noite, nós veríamos milagres. Amém, irmãos? Sabe por que nós não salvamos vidas? Porque nós não oramos e jejuamos. Não é blá blá blá, não. Onde nós estivermos, irmãos, nós temos que fazer diferença. E essa diferença vem através da oração, do jejum, da leitura da palavra, do louvor ao Senhor. Práticas diárias e constantes. Nosso Deus vive, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o Senhor tem sido bom, muito bom para nós. Muito bom, bom demais. Glória a Deus. Quando Isaías diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei. Jeremias 33:3. Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Aí está a novidade. Irmãos, vamos viver debaixo da novidade de Deus? Amém? O Senhor tem muitas novidades. Mas muitas novidades. Que Deus possa estar abrindo os nossos olhos. Esse exemplo que eu dei do BTP, pensa nisso. O fascínio que tem a novidade. Eu estava lá em Miami na época que eles lançaram
o iPhone 6 e o iPhone Plus são iPhone de ponta. Você não achava uma loja na época. Você tinha que fazer fila para entrar na loja. As pessoas estão querendo novidades. Muitas vezes essas novidades, você com um bom iPhone na mão, você pode ficar iPhoneado. O diabo pode cercar você. Eu não digo que você não tenha. Se você souber ter, tenha. Mas cuidado com as novidades. As novidades do Senhor é melhor. Oh, glória. É verdade. Amém? As novidades do Senhor. Graças a Deus. Eu tenho no meu computador um arquivo em que eu tenho registrado nesse arquivo experiências de oração com Deus. Muitas vezes, quando eu estou passando por problemas difíceis, e que eu quero me lamentar por estar passando por aquele problema, eu vou lá no computador e abro o arquivo e leio o que Deus tem feito por mim, tem feito, está fazendo e vai fazer. Eu me lembro do socorro de Deus em situações difíceis, muito difíceis, mas que Deus se manifestou, foi presente na hora da angústia. Eu olho para aquele problema que eu estou vivendo e digo: este problema é fichinho, este problema está diante do meu Deus. Aí eu descanso. Amém? Aprendamos a descansar no Senhor. Mas o melhor descanso que nós podemos trazer é através da leitura da palavra. E você lendo a palavra, você vai aprender a orar. Você lendo a palavra, você vai aprender a jejuar. Porque todos os homens de Deus tinham esse ministério. Todos. E a igreja é uma nação sacerdotal. O jejum e a oração não é só para os presbíteros, é para a igreja. Lute com Deus através da oração e do jejum. O seu problema vai cair em nome de Jesus. Não tem problema que resista ao homem que ora e jejua. O homem que ora e jejua, se ele encontrar o diabo em uma calçada, o diabo muda de direção. Muda, você não tem que falar nada. Jesus, quando se aproximou dos demônios, Jesus não falou nada. Eles se sentiram incomodados com a presença dele. O que você está fazendo aqui? Temos nada contigo. Veio atrapalhar e foi atrapalhar mesmo. Botou farofa nos planejamentos dos demônios. Amém, irmão? É assim. Isso pode acontecer comigo, isso pode acontecer com você. Não tenha problema, não tem problema que através da oração e do jejum Deus não te dê. Para você jovem, vou falar especificamente para o jovem, principalmente nessa área sentimental. Eu, quando era jovem como vocês, me apaixonava muito. Um dia vi uma moça que agradava os meus olhos, eu já ficava todo. A menina não estava nem aí para mim, mas eu estava todo. Se eu tivesse me casado com essas moças que eu gostei, depois dos anos passados, Deus é terrível. Uma moça em São Mateus, eu era apaixonado por ela dos pés à cabeça, paixão pura. Num belo dia ela foi visitar os pais dela no interior, chegou lá, namorou com outro. Toda a cidade
fazia quando namorava com aquela moça. E ela ainda teve a cara de pau de desfilar com ele na cidade onde ele estava. E naquela época estava surgindo televisão. A televisão era novidade. Eles faziam premiação. Irmãos, eu não me suicidei porque Deus tinha um plano para mim. Eu era muito jovem, eu devia ter uns 17 anos de idade. Mas eu pensei, me passou pela cabeça algo parecido, porque a vergonha foi muito grande. Os anos se passaram. Depois de mais ou menos uns 30 anos, Deus me levou a São Mateus. Esse Deus, ele é terrível. Está vendo aquela lá? A sua apaixonada? Aquela mulher se tornou uma prostituta. Se tornou mulher de muitos homens. O que aquela mulher não faria na minha vida? Destruiria minha vida. Eu não seria hoje o homem que eu sou. Se sou hoje alguma coisa, eu agradeço a Deus, a mulher que Ele colocou ao meu lado. Que foi Deus que colocou ao meu lado. Então, jovem, não só nessa área sentimental, o seu problema com relação ao seu futuro, coloca diante de Deus. Ah, eu quero ser professor, você é fã de Norival Júnior. Norival Júnior pode influenciar você. Porque Norival Júnior é um cara que ele tem capacidade de influenciar. Ele é um homem inteligente, didático, bonito não, mas bonito, vamos lá. Sim, vamos. Hoje eu estou misericordioso, Deus está sendo bom. Mas você pode ser um professor de geografia por causa do Norival. Isso é natural para o seu corpo. Você tem que orar e falar: Senhor, consta aí no meu currículo que eu fui professor de geografia enquanto eu vivia na terra. Deus vai falar: nada. Você não tem nada de geografia, cara. Você vai ser padeiro, vai ser engenheiro, vai ser seja lá o que for. Mas o Espírito Santo vai te direcionar. Amém, irmão? Irmãos, a nossa vida não é assim. Fulano de tal falou para mim, eu vou. Não. E tem que falar é o Senhor. Aprendamos a ouvir a voz do Senhor. Nós vamos nos livrar de muitos problemas. E se com o Senhor tivermos problemas, o problema não é nosso. O problema é dele. É Ele que peleja por nós. A Bíblia diz: onde está o seu coração, aí está o seu tesouro. Você que está namorando, você que está com compromisso para o casamento, você já colocou diante de Deus: Senhor, esse cara aqui é ele? É? Ah, mas Senhor, mas ele é tão bonitinho. Como é que você falou para mim, Rogério? O negócio de meu bem? Ah, hoje é meu bem. Meu bem, meu amor, meu tesouro, meu presente de melancia. Depois de casa, meus bens. Meus bens. Então, irmãos, vamos ensinar os nossos filhos. Eu ensinei os meus filhos. Eles optaram pelos caminhos deles, eles têm espírito, são adultos. A mim compete fazer o que eu sempre fiz desde o ventre da mãe. Eu soube, Letícia estava grávida do Lucas. Eu consagrei o Lucas a Deus e nós oramos. Eu aprendi isso com o irmão Valdir. O irmão Valdir sempre dizia para mim, eu ficava assustado, eu ainda era muito novo na fé. O irmão dizia: eu oro todos os dias pelo marido da Letícia. Porque o marido da Letícia tem que ser um homem assim, assim, assim e assim. Aí, quando eu ia falando que o marido da Letícia tinha que ser assim e assim, eu ia desaparecendo. Eu por isso que não tem nada disso. Eu acho que eu entrei engaiado.
Marido da Letícia tem que ser um homem bom. Marido da Letícia tem que ser um obreiro. Jesus, que negócio é esse? Ele fala. De repente aparece os Herodes lá. Bate o Eli, bonitão, aí, ó. Tinha um monte de gatinho na igreja. Aí chegou um outro gatão. Sem conhecer o evangelho, sem nada. O motivo não podia falar nada. Por quê? Estava orando pelo marido dessa filha, e a filha aparece com o namorado e aí. Ele não estava orando? Foi orar? Derrubou todo Herodes. Se tivesse orado por um Senhor, que o marido está orando assim: Senhor, o esposo da minha filha seja um crente, homem numa volta e revinte no sangue do Cordeiro. Oh Senhor! Aí Deus aparece com um mocoronga lá, não é crente, não tem experiência nenhuma. Letícia tinha um monte de rapazes bonitos, cortejavam a Letícia era uma gatinha. Era, não é? Cadê a Letícia aí? Mas tem um pouquinho também do era, mas é. A gente vai ficando mais novinho, né? Hoje o Juninho teve a cara de pau de dizer que eu estou ficando com cara de velho. Eu falei, poxa, vou pregar agora, você vem falar um negócio desse para mim? Que entusiasmo, né? Saindo do quarto, o cara falou, Herói, você está ficando velho. É intimidade. Relação. Pois bem, irmãos, quando eu cheguei ali, o irmão Botinho não podia falar nada a meu respeito. Eu ainda fui entregar para o irmão Botinho, dizer para o irmão Botinho que eu estava lendo que a Bíblia era um livro ultrapassado. Olha para quem que eu fui falar isso? Se eu soubesse, eu teria. Então eu deixei com a bomba atômica. Falar para o irmão Botinho que eu estava lendo. Meu pai me deu de presente um livro que eu comprei lá na Costa Pereira, na Feira dos Livros, que a Bíblia era um livro ultrapassado. Eu pego, levo o irmão Claudinho e mostro para ele. Na maior inocência, irmão, na maior inocência. Claudinho deve ter rangido os tempos assim. Aqui que eu fui orar. Aí Claudinho, na sabedoria dele, falou: rapaz, que livro interessante. Dá esse livro aqui. Você não está precisando desse livro agora. Eu vou ler esse livro e depois eu compartilho com você. Até hoje. Ele me deu outro livro. Ele me deu um livro da capa preta. Hoje aquele tem mais tipo de capa, né? Mas ele não deixou eu. E foi me suportando, né? Foi me suportando. Imagina, um ímpio dentro de um lar cristão. Eu até tinha algumas maneiras de questão de ética, mas eu não concordava com nada que falava. E nessa vivência com a família, Deus acabou me convertendo. Glória a Deus. Mas no dia em que Leti estava para ir lá para o colégio americano, onde nós nos casamos, tinha um salão lá, grande, colégio americano. Veio, né, Ana Cláudia? Tempo da Ana Cláudia. Salão lá é velho, senhor. O outro chegou para Leti e disse: Leti, você tem certeza? Olha só, vê que não está aqui. Se ele tivesse, eu não falava. Você tem certeza que você quer casar com os heróis? Olha que amigo. Diga, antes aí, ele tira prontinha toda. Eu disse: sim, pai, eu sou capaz. Então, meus irmãos, você que tem, você que é pai, Júlio, olha para cá, 3 filhos bonitonas,
E os caminhões já estão rodando aí. Hein? Misericórdia, coitado do Júlio, tem que orar mais por Júlio. Orar e jejuar. Na hora que aparecer aquele candidatozinho assim, com aquelas calcinhas rasgadas assim, bonezinho, agudo, com a tatuagem de assim no braço, Juliana aparece lá, pai, ó, colega de faculdade. Coitado do Júlio, os cabelos vão cair todos. Aí tu vai ter que acalmar. Não, Maurinho, calma. Maurinho vai respirar 2 vezes. Demora tempo que começar. Mas não é assim. Quem sabe ser um grande servo de Deus. Nós não sabemos os caminhos de Deus. Celso dizia, Deus é doido. Lembra disso? Ele não está querendo dizer que Deus era doido. Ele dizer a maneira como Deus faz é loucura. Por que Josafá botar o coral de Belém na frente de um exército? E quando o coral de Belém cantava, os inimigos se matavam. Glória a Deus. Se Deus tem que ser doido, né? Mas quem entende? São mistérios. Mistérios. Né? Amém, irmãos? Que Deus, nesta manhã, possa trazer à nossa memória esse sentimento da oração e do jejum. Irmãos, não tem outro caminho. O caminho é esse. É um caminho das veredas antigas. Assim andaram os nossos amados irmãos do Velho Testamento. Assim andou Paulo, que era um homem de oração, um homem de jejum. Eu sei que aqui, nesta manhã, quando a gente fala de problema, é o que a gente mais tem. A gente produz problema, sim. Né? Se problema desse dinheiro, estava todo mundo rico. E a coisa que a gente mais produz é problema. Além de a gente produzir, o diabo é ainda o nosso colaborador para ajudar nesta área. Mas eu sei que nesta manhã Deus quer falar ao seu coração. Você às vezes está passando por algumas lutas, mas você ainda está confiando em amigos, você ainda está com esperança que algum político possa ajudar você. Você está com esperança que a Dilma possa fazer um plano revolucionário aí e resolver seu problema financeiro. Ou seja lá o que for. Você pode estar passando um problema com filhos, saúde. Mas eu quero dizer que nós não podemos nos render. Nós devemos orar e jejuar.